Em novembro de 2003, logo que me aposentei e parei de lecionar em escola pública do estado de São Paulo, eu e minha irmã Edna resolvemos vender o apartamento onde nós morávamos com nossa mãe e compramos uma casa em Santo Amaro. Aliás, um sobrado bonito. Um sobrado antigo, mas bonito. Um sobrado, apesar de velho, mas vamos dizer, reformado, muito bonito. O sobrado foi vendido pelo filho de um casal de idosos que havia morado no imóvel desde quando havia sido construído. Aliás, eles construíram o imóvel há muitos anos atrás, quando ainda nem mesmo tinham aquele filho. Então eles moraram muitos anos, desde o começo da vida de casados naquele sobrado. Eles construíram o sobrado, mas o casal havia morrido e o filho achou por bem vender aquele imóvel. Como o negócio era bom, eu e minha irmã compramos. Eu e a minha irmã também é aposentada, só que ela é aposentada do Estado, como trabalhava no hospital servidor público. E eu me aposentei como professora. Compramos, fizemos assim uma pintura na casa, mesmo com o sobrado reformado, mas a gente achou por bem passar uma tinta, sabe, pintar o imóvel. Pelo menos a gente entraria num lugar assim bem limpinho, vamos dizer assim. Adquirimos móveis novos e então nos mudamos para o sobrado. Nos primeiros dias, aquela confusão normal de uma mudança, até colocar tudo em ordem. E quando a mudança já havia sido completada e tudo já se encontrava nos seus devidos lugares, começou a série de estranhos fenômenos. Tudo acontecia com aquela porta. Sim, aquela porta. Um dia, eu estava na cozinha, preparando o almoço, quando eu ouvi então um barulho. Era uma porta batendo. Mas que porta seria essa? Uma porta que batia insistentemente. Eu achei estranho. Primeiro porque nos fundos havia o quartinho da empregada que nós estávamos usando como despensa. E havia a edícula também com um quarto, o quartinho dos fundos. Nós tínhamos o quarto da empregada, que era quase colado à cozinha, porém esse quarto nós estávamos usando como despensa. E havia a edícula no final do terreno, a edícula. E nesta edícula havia um quarto com chuveiro, com lavabo, vaso sanitário. E esse quarto era usado pelo falecido dono da casa, que tinha neste quarto, como pessoa antiga, como pessoa já mais de idade, ferramentas, tralhas. Ele praticamente passava o dia naquele quarto, fazendo reforma de alguma coisa, consertando algum eletrodoméstico. Sabe, pessoas que têm aquele quartinho com tudo ali, ferramentas, parafuso, prego, martelo, serrote, sabe? É um quartinho onde as pessoas antigas, as pessoas de mais idade, gostam de ficar, porque ali faz uma coisa, às vezes conserta um brinquedo para o neto, para a neta, bom, enfim, aquele quartinho que pertencia ao dono da casa e onde praticamente ele ficava o dia inteiro. Este quarto era utilizado por ele como até mais do que a própria casa, porque ali
ele esquecia do tempo, fazia alguma coisa, fazia outra, sabe? Às vezes fazia até assim, alguma coisa assim, construía alguma coisa, fazia alguma coisa assim, sabe, diferente, usando os mais diferentes, às vezes um pedaço de ferro, solda. Bem, aquele era o cômodo dele, embora fosse o quarto da edícula, mas que ele transformou no seu quartinho, o dono da casa, o falecido dono da casa. Porém, eu ali na cozinha, ouvindo aquele barulho, que diabo de porta é essa que está batendo? O quarto da empregada, que era logo ali, não era. A porta estava fechada. E aquela porta era era a porta da despensa, que nós transformamos o quarto da empregada numa despensa. Mas a outra porta, que seria a do quarto da edícula, não podia ser, porque era uma porta trancada. Aliás, precisávamos até chamar o chaveiro para destrancar aquela porta. Mas eu ouvia aquele barulho. Então eu fui lá olhar, e quando eu cheguei, para meu espanto, a porta daquele quarto da edícula estava aberta. Eu levei um susto, porque aquela porta sempre esteve trancada. Desde quando nós compramos o imóvel e passamos uma tinta na casa, mudamos, arrumamos os móveis, aquele quarto, embora estivesse vazio, mas o filho, o que vendeu o imóvel, falou: olha, vocês chamam um chaveiro, eu até pago o chaveiro aí e tal, porque eu perdi a chave, não sei onde encontrar a chave desse quarto que pertencia ao meu pai. Meu pai que gostava desse quarto, meu pai que ficava enfiado nesse quarto aqui, fazendo as coisas dele. Então, olha, eu perdi a chave, mas vocês podem chamar o chaveiro que eu pago, inclusive, o chaveiro. Mas eu levei um susto, que eu fui ver de onde vinha aquela batida de porta. Era aquela porta que sempre esteve trancada. Era só uma questão de mais um dia ou dois para a gente chamar um chaveiro para resolver o problema. Porém, a porta estava aberta e batendo sem parar. Quando eu cheguei, parou. Que coisa estranha. Então eu saí dali apressado e fui falar com a minha mãe, que estava na sala fazendo tricô. Ô mãe, a senhora chamou o chaveiro para arrumar a fechadura da porta lá na edícula? Eu não chamei não, filha. Não chamei ninguém não. E a Edna também não chamou não. Ela foi, sabe, ela saiu e não chamou ninguém não. Mas por quê? Mãe, você não sabe, a porta está aberta. Não é? A porta não estava até travada, trancada, aquela fechadura que está até meio enferrujada, então a porta está aberta e batendo. Eu não acredito, filha. A sua irmã não chamou chaveiro, nem eu chamei, como é que a porta está aberta? Então eu vou lá ver o que está acontecendo. A minha mãe se levantou da poltrona da sala, foi até a edícula, acompanhada por mim, e quando chegamos, a porta fechada, a porta trancada, como sempre. Como eu disse, a fechadura até mesmo enferrujada. Minha mãe olhou para mim e disse: ô filho, acho que você está sonhando. Só pode ser isso. Olha a porta fechada. Ninguém chamou chaveiro nenhum não, e você deve estar, sei lá, você está com algum problema, filha. Mãe, a senhora acha que eu estou ficando louca? Se eu disse que a porta estava batendo, mãe, é porque estava batendo, mãe. Se eu disse que a porta estava aberta, batendo, é porque estava aberta, batendo. Celina, só se você estiver vendo fantasma. Minha mãe voltou para a sala e eu dei o assunto por encerrado. Voltei à cozinha, continuei fazendo o almoço, porém aquilo não saía da minha cabeça e eu ficava cismada, sabe? E cismada eu ia lá, não é possível, eu vi aberta, eu vi batendo, voltava. Dali a pouco eu cismava novamente e ia lá, não é possível, mas sabe,
Eu vi a porta aberta, pois eu ouvi ela batendo. E agora minha mãe vai lá, eu vou lá e vejo a porta fechada, trancada, como sempre esteve. Mas eu cismava e ia lá mais uma vez. Sabe quando você não se conforma? Eu e minha mãe ficávamos sozinhas em casa. A Edna, minha irmã, que também é solteira, como eu disse, somos as duas aposentadas. A minha irmã trabalhava no Hospital do Servidor. Eu comentei com ela. A minha irmã disse a mesma coisa. É impossível. O que você está dizendo é impossível, Celina. É impossível. Sei lá, você sonhou. Você acho que, sei lá, imaginou. Bom, realmente, quer ver que aconteceu alguma coisa comigo? Não sei. No dia seguinte eu estava na cozinha, minha mãe mais uma vez lá na sala fazendo tricô e de repente um vento gelado passou por mim. Me arrepiou inteira e me gelou a espinha. Sabe quando, sei lá, um fantasma, sei lá, uma alma do outro mundo, eu não sei o que dizer, se um espírito passou assim que me arrepiou inteira e me gelou a espinha. E dali a pouco meu Deus, de novo a porta. Agora tremendo como vara verde, eu fui pé a pé lá no quartinho da Edith. Sabe quando você vai assim, passo a passo? Eu fui bem assim, sabe? Eu agora estava meio cismada, meio com medo. Eu senti primeiro um calafrio, uma espécie de um vento gelado passando por mim. Dali a pouco olhei a porta e ela estava batendo. Corri para dentro de casa. Mãe! O que é, Celina? O que é? Não vem me falar da porta. Mãe, a porta mesmo, mãe. A porta está aberta. A porta, ela está batendo de novo. Ah, minha filha, outra vez, você tá vendo coisa, vai. Você tá vendo coisa, vai. Vamos lá, mas olha, você tá precisando fazer um exame, viu? Um exame de cabeça, não é possível. E a porta mais uma vez estava trancada, com aquela fechadura. Celina, você não tá ficando pirada não, filha? Você deve estar ficando com a cabeça, acho que, ó, que é isso? Mãe, eu não tô ficando louca não. Mãe, a porta estava aberta, batendo de novo, eu vi. E pior, mãe, eu senti um calafrio, um vento passando por mim assim, como se, sei lá, alguma coisa passasse por mim e me arrepiando, me gelou a espinha. Nesse dia, minha mãe ficou preocupada. Ela já nem conseguia fazer mais tricô direito, porque ela começou a ficar preocupada comigo. Algum problema eu tô tendo. E nesta noite, eu não dormi direito. Eu estava ansiosa para clarear o dia e ficar esperando o que iria acontecer, porque não é possível. E o dia seguinte chegou. E o dia clareou. E eu levantei. Eu estava na cozinha novamente, quando outra vez, sabe, uma espécie de um vento gelado passa por mim, pegou toda a minha coluna, toda a minha espinha. Ai, que gelado! Eu arrepiei inteira e dali a pouco. E de onde eu estava na cozinha, desta vez eu vi um vulto. Um vulto exatamente na porta da edícula, daquele quarto da edícula, daquele quartinho. Esse vulto entrava e saía.
E cada vez que ele entrava e saía, a porta batia. E justamente nesse de entrar e sair, que a porta batia, a minha mãe, que estava na sala, fazendo tricô, mas preocupada comigo, eu tentei gritar por ela, porque agora eu vi direitinho um vulto, porém eu não consegui gritar, estava paralisada de medo. Quando de repente, aquele vulto foi como que tomando forma. E eu não tive dúvidas. Só podia ser o antigo dono da casa. Aquele senhor, ele olhava para mim um olhar triste. Só podia ser ele, o senhor que havia falecido. E como se estivesse triste por ter deixado essa vida, ele olhava e olhava para o quartinho, olhava para mim, como se ele não quisesse se separar daquelas coisas que ele tinha ali no quartinho. Nesse momento chegou a minha mãe, que preocupada com o silêncio na cozinha, ela veio ver o que estava acontecendo, porque ela achou estranho um silêncio na cozinha, lá na sala, anda preocupada comigo, de repente aquele silêncio. Ela chega e diz: filha, algum problema? Eu estava assim com os olhos, sabe, assim arregalados, meio que paralisada, olhando aquele quarto da edícula. Filha, algum problema? Eu fiz um gesto para ela, olha para lá, e quando ela olhou, ela gritou. Foi um grito que minha mãe deu. Foi um grito que minha mãe deu. O que é isso? O que é isso? Mãe, é o que eu tinha falado para você, mãe. Só que hoje tá aí. Eu tenho certeza, é o antigo dono desta casa, mãe. Mãe, é o espírito dele. É o fantasma dele, mãe. Nessa hora, mamãe, ela quase foi, ela foi assim, perdendo as forças, mamãe. Ela foi perdendo as forças nas pernas e quis desmaiar. Não, mãe, não desmaia não. Mãe, chama o padre, filha. Chama o padre. Chama um padre, filha, chama. Padre, mãe, padre? Chama um padre. Só um padre. Mãe, mas que padre? Chama um padre. Chama um padre. E onde vamos achar um padre? Onde vamos achar um padre? A Edna conhece um. É um padre exorcista. Ela sempre falou. O nome dele é Padre Ciro. Ele sempre visitava os doentes lá no servidor. E ela dizia que ele era um padre diferente. Ele é um padre. Chama o padre. Mas mãe, então eu tenho que falar com a Edna para ver se ela sabe como falar com o padre. Chama o padre, filha. Essa casa realmente tem fantasma. De fato, minha irmã Edna era amiga de um padre que visitava assim os doentes lá no hospital. E era um padre exorcista, Padre Ciro. E assim que a minha irmã chegou, contamos a ela o que tinha acontecido. Agora não era mais só eu, agora também era a mamãe confirmando aquilo que eu dizia. Então eu não estava ficando louca. Minha irmã Edna, mais que depressa, foi à procura do padre e o trouxe em casa. Padre Ciro, assim que chegou em casa, com água benta, com um
um livro assim de rezas, de exorcismo. Ele, no que chegou, ele disse: está realmente carregada a casa. A casa realmente está carregada. E começou a rezar. Fazia umas orações diferentes. E começou pelo quarto da minha mãe. Foi até o banheiro dela. Passou para o meu quarto. Também foi para o banheiro. E em todos os cômodos, ele dizia: eu te ordeno. Eu te ordeno, Espírito. Livre esse ambiente de qualquer maldade. Eu te ordeno. E rezava assim, umas rezas que a gente não entendia direito, que depois ficamos sabendo que eram rezas assim de exorcismo. Foi no quarto da minha irmã, foi no banheiro, depois a sala, a copa, a cozinha. E agora, finalmente, no quarto da empregada, onde era uma despensa, ali também ele rezou e jogou água benta. Ele já havia benzido a casa toda. Agora era a hora do quartinho da edícula, que bem provavelmente ali estava a parte mais forte, rezando aquelas orações e jogando água benta, dando ordem para que os espíritos deixassem aquela casa, que já não pertenciam mais a este mundo e que descansassem em paz. O impressionante estava reservado para este último dos cômodos, ou seja, o quartinho da edícula, onde o falecido dono da casa, onde ele ficava praticamente o dia inteiro ali trabalhando com suas ferramentas, com suas coisas, suas tralhas. Ele ficava ali, reformava uma coisa, fazia outra, mexendo nas coisas, esmerilho daqui, soldava uma coisa ali. E foi justamente neste quarto que o padre Ciro, ao se aproximar, ele sentiu toda uma carga, como que se quisesse impedi-lo de ir até aquela porta, porque abrir a porta não dava, a porta estava trancada, fechadura enferrujada. Ele pelo menos queria chegar até a porta, mas como que se uma força o impedisse de chegar, e ele foi rezando e benzendo: eu te ordeno, sai, eu te ordeno em nome de Jesus. Quando então ele coloca as mãos da porta daquele quarto, daquele quartinho da edícula, acontece um estalo, a fechadura estoura e a porta se abre. E como se um vento saísse de dentro, passou por nós: eu te ordeno, eu te ordeno. Com um livro de orações e com a água benta, e diante daquela porta, pela última vez, ela bateu.
Os espíritos ainda continuavam aqui. E principalmente este, que bem provavelmente era apegado às suas coisas. Mas agora já seguiram. Não voltarão mais. E de fato, desde aquele dia, nunca mais fomos perturbadas. Nem eu, nem minha mãe, e nem minha irmã, por essas almas. Pessoas que, segundo o próprio padre, talvez não tivessem ainda consciência de que tinham morrido. São pessoas que são muito apegadas à matéria. São muito apegadas aos bens materiais e mesmo depois de mortas, ainda demora algum tempo para que elas se conscientizem que já faleceram, que elas têm que partir. E por isso às vezes ficam assim, sabe? É como se alguém tivesse invadido uma propriedade, algo deles, e eles não querem desgrudar, não querem sair, não querem se desapegar. E é o que muitas vezes acontece. No caso desse sobrado, ainda houve alguma coisa que se materializava, era a porta que batia, a porta que... Mas em outros casos, às vezes não há nenhum tipo de coisa assim, mas estão ali, impregnando a casa, atrapalhando a vida das pessoas, influindo no dia a dia de cada um dos moradores. Então, são aqueles espíritos apegados, presos à matéria, mas que agora vocês não mais serão perturbadas por essas almas. Que elas descansem em paz, porque já encontraram o caminho da luz. E de fato, já se passaram 6 anos. Esta experiência jamais esqueceremos. Foi uma coisa assustadora. E tão logo aconteceu esse trabalho de exorcismo, eu chamei o chaveiro, que teve até dificuldade em consertar a fechadura. Mas agora está tudo bem. Não temos mais o fantasma da porta. Que descanse em paz. Como de fato acreditamos que já estão descansando. Tanto que com o próprio Padre Ciro, nós depois celebramos uma missa pelo casal que morava ali naquele sobrado. E hoje estamos em paz, porque temos certeza que suas almas também agora descansam em paz.